Beleza, gente. A nossa próxima parte aqui do site é essa seção de projetos. E aí, como de praxe, a gente vai analisar o nosso HTML para formular ele e depois a gente vai estilizar. Para facilitar um pouco a visualização, eu vou conter essas sections aqui. Então, eu escondo elas. A gente não precisa ver elas agora. E aí aqui a gente pode olhar que a nossa seção de projetos ela tem, ela tem um título também, igual a sobre, e ela contém esses três cardzinhos aqui de conteúdo. E eles são todos idênticos em estilização. Então a gente vai usar uma replicação neles. Depois um outro link aqui, linkando para repositórios no GitHub. E acaba a sessão, basicamente. Então, maravilha. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai criar aqui outra section, como de praxe, e o ID dela vai ser projetos. Nessa section a gente vai ter de novo um título, que vai ser projetos. A gente vai ter esses cards, vão ser três, e aí eu vou criar eu vou usar uma propriedade diferente, que é o article, que é como se fosse uma unidade de conteúdo que se repete e, e contém alguma coisa ali, mas ela vai se repetir. É um artiguinho, que seria o card aqui. Dentro de cada card a gente vai ter uma imagem, a gente vai ter um títulozinho para esse card, que no caso aqui é Food Truck, e um pequeno texto, que eu vou só copiar ele. Beleza, vamos extrair as nossas imagens. Eu vou selecionar as três aqui, Ctrl Shift, exportar. Eu já vou exportar ela numa resolução maior, JPEG. Vou extrair elas. Aqui blá, 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 blá. Development Assets IMG. Extrair. Elas estão as três aqui. Eu posso selecionar as três assim e jogar elas para fora. Vamos ver. Vou deletar essa pasta. E aí, para separar elas melhor, eu vou colocar elas, na verdade, dentro de uma caixa de cards. E aí vai ser MG1, MG3 e aí MG2. Eu vou colocar elas dentro da pasta de cards. Não pergunta. Beleza. Nossa primeira imagem, ela é aqui. Assets, MG, cards, MG1. E o out dela é um caderno rabiscado com uma, uma caneta aberta, solta sobre ele. Um caderno rabiscado com uma caneta aberta, solta sobre ele. Acho que isso basta. A gente tem nosso K3, nosso parágrafo. Beleza. Além disso, nesse caso não é necessário. Eu ia fazer uma classe para os nossos cards, para ser uma classe .card. Para ficar até fazendo mais sentido, eu vou fazer isso sim. Class card. Beleza. Então, vamos aqui. Eu vou colocar aqui projetos para ficar mais claro. E eu vou criar aqui o nosso ID projetos para utilizar a nossa seção. E vamos analisar uma coisinha aqui. O nosso sobre e o nosso home. Elas têm alguma semelhança? O que se repete aqui? Por enquanto se repete o display flex e o flex direction. São as nossas seções. Isso basta. É claro que não não é tão grave assim, mas se a gente pode impedir algum código de ser replicado, a gente deveria fazer isso. Então, aqui na nossa parte de utilidades, eu vou definir a nossa section. Todas as nossas seções vão ter essa propriedade aqui. E aí, quando eu tiro isso do nosso sobre e do nosso home, eu economizei algumas linhas para as próximas sessões e eu não vou ter que fazer isso no nosso projeto de novo. E ela já vai ter isso. Vamos, antes de estilizar, criar os outros artigos aqui. Aqui eu vou colocar img2, img3.
Eu vou copiar esse texto aqui. E os alts, só para a gente não gastar tempo com isso, eu vou deixar iguais, mas é interessante que vocês treinem a formulação de textos alternativos. Isso é importante. Beleza. Agora vamos estilizar. O fundo dessa seção ele é branco, então a gente não se preocupa com isso. Mas ela vai ter um padding também. E aí, falando nisso, eu acho que a gente pode padronizar esse padding, que é o que está aqui na sobre. A gente pode cortar ele, deixar na outra seção, não vai ter problema. Todas as seções vão ter esse padding. Aqui não alterou nada. Opa, aqui não alterou nada. E aqui já deu uma pequena melhorada. Mas notem que as imagens estão grandes e agora a nossa página tá quebrando aqui. A gente já vai resolver isso. Maravilha. Então a gente tem o projetos, ele é direção coluna, então beleza. Além disso, quais distâncias? Entre os cards são 15, 15, 15, mas a distância entre esses aqui é maior, 35, que é 15. Então, como os cards se repetem, eu vou colocar eles dentro de outra div. Meu celular tá notificando, não sei se vocês estão ouvindo. E eu vou colocar aqui de card wrapper. Cards wrapper. Meio que um elemento que envolve eles. Seria um wrapper. Um envelope. Beleza. Maravilha. E agora a gente já pode dar uma estilizada. O H2 ele vai ser idêntico em todas as nossas seções. Então a gente também pode transformar isso aqui em section H2 e mandar aqui para cima. E agora o nosso título vai ser igual, sem dor de cabeça. Perfeito. E agora a gente pode dar uma estilizada nos nossos cards e depois ir ajustando o que sobrar. Então o projeto acabou que a gente não escreveu nada. Eu vou criar aqui a classe card, que é essa aqui. E como que ela funciona? Ela vai ter um background color, que é esse preto. Todos os textos nela vão ser brancos. Ela vai ter um padding, que é igual para todos, de 18, 16 mais ou menos. Eu vou colocar isso em 1.25 rem. E aí, ele já dá uma melhorada aqui. Ele já vai colocar as cores, o background, beleza. Além disso, todos os cards têm um border radius de 4 pixels. Beleza. E aí, a gente pode utilizar a nossa imagem, que está dentro do card. E a gente vai consertar a widget dela. Colocando um widget de 100%, opa, ela já entendeu que não é para ser do tamanho que está a imagem na fonte, e ela quer ocupar 100% do espaço que ela pode ocupar. Resolvido. Acabou. Os cards estão quase idênticos. A gente pode utilizar um H3 que está dentro deles. Então vamos fazer isso. Que ele vai ter tamanho de 18 pixels. Um line height padrão. Font weight de 500. O parágrafo, ele tá ok. Beleza. Agora, faltou a imagem também aqui, a gente colocar um border radius nela. Tá quase lá. Vou colocar de 6 pixels só para esconder isso. Quando vocês tiverem uma imagem padrão, né, a base dela, isso não vai ser um problema. Inclusive, não, inclusive nada. Perfeito. Agora,
a gente pode definir o distanciamento entre eles aqui. E aí é interessante a gente usar de novo o flex, certo? Então a gente tem aqui o cards wrapper, eu vou colocar ele por cima. Eu vou dar a ele um display flex. Eles estão alinhados em coluna. E eles têm uma distância entre eles, de 16 pixels mais ou menos. Vou colocar aqui um REM, mais ou menos isso. E aí eles já estão distanciados, bonitinhos. Na hora de formar o HTML, eu esqueci de colocar o link. Mas como a gente já fez algumas classes, olha como que isso vai ser facinho. Vou colocar aqui um A, github.com, repositórios no GitHub. E esse A, ele vai ser também target blank. E ele vai ter uma classe, que vai ser a classe btn. Quando eu faço isso, ele já está aqui bonitinho, do mesmo jeito que estava antes. Belezura. É só que eu coloquei ele dentro do wrapper dos cards, eu quero ele fora dele. E aqui a gente pode finalmente fazer um estilo na nossa section, que é colocar um gapzinho. Eu vou colocar um gap um pouco maior. E eles estão agora distanciados, bonitinhos. E está igualzinho aqui ao nosso design. Se a gente cresce essa página, os cards crescem também. O que não é interessante. Mas a gente vai resolver isso depois, na hora de tratar do responsivo. O que eu falo sobre o Mobile First é: apesar desse conteúdo não estar muito bom, não tá legal de consumir ele da forma como ele tá, inclusive isso aqui voltou a ser um problema. Por que isso aqui voltou a ser um problema? Porque a nossa section agora tem padding. Opa! Mas é só home que a gente não quer que tenha padding. Então, a gente vem aqui e padding 0. Pronto, tá resolvido. O argumento do responsivo, do mobile first, é que apesar desse conteúdo não tá bonito no nosso desktop, ele tá legível, não tá nada quebrado aqui, dá para consumir ele. E se eu fizesse isso num desktop first, o conteúdo quebraria no mobile. Não ia dar para consumir esse conteúdo. Então é mais fácil partir sempre de um ponto em que todo o seu site está consumível e só ajustar ele visualmente. E a partir disso você vai fazendo esses pequenos ajustes. Beleza, nossa parte de projetos feita.